Eu adoro essa pontualidade de vocês. Muito obrigada pela pontualidade, pelo interesse no assunto de hoje. Meu nome é Beth Rodrigues e eu vou começar agora mais um bate-bola com a Beth, como a gente chama de BBB. Esse BBB hoje é para você, principalmente que é profissional da saúde ou profissional da educação, mas pode ser que você seja um profissional ou uma profissional de outra área e esteja querendo fazer uma transição de carreira. Ou talvez você já seja educador ou educadora parental e queira saber mais sobre o que nós vamos falar hoje. Ou talvez você seja uma mãe, um pai interessados, engajados, daquele tipo estudioso, curioso, que quer saber mais sobre essa profissão. Que história é essa? Beth, a gente não falava sobre essa profissão há alguns anos atrás e agora nós estamos falando tanto sobre educação parental. Então é com esse objetivo que eu estou aqui com vocês hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa profissão, abordando especificamente o que todo profissional da saúde e também o que todo profissional da educação precisa saber sobre educação parental. Porque os papéis às vezes se misturam, né? Ou pelo menos tem assim pontos de intersecção. Então, qual que é a área de atuação do profissional da saúde, qual que é a área de atuação do profissional da educação e aonde que entra essa possibilidade de atuar também como educador ou educadora parental. É sobre isso que a gente vai conversar agora hoje, tá? Então, tô vendo aqui muita gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo a gravação também, obrigada pelo interesse. Olha, aproveitando, nós estamos com as inscrições abertas para o 5º Seminário de Educação Parental. Então, se você ainda está começando a conhecer o assunto, ou você é um desses profissionais que eu mencionei, ou querendo fazer uma transição de carreira, ou da área da educação, da área da saúde, ou de alguma área que você percebe que, puxa, eu acho que eu tenho aí assunto sobre parentalidade, sobre criação de filhos, eu tenho que compartilhar com pais e mães. Então, participe do seminário, porque eu vou esclarecer todas as possíveis dúvidas sobre educação parental e sobre esse profissional educador parental, tá? Então, as inscrições estão abertas no link da bio. É só se inscrever lá, vir aqui no meu Instagram, que você vai conseguir garantir o seu lugar, tá? A boa notícia é que serão 3 encontros, 3 aulas gravadas, então 3 episódios de um webinar, né, de um webinário, e vocês terão acesso a esses episódios assim por alguns dias, né, por um certo período. E eu também terei alguns encontros ao vivo para tirar dúvidas, para me aprofundar, para trazer exemplos que vocês queiram, que vocês é que vão comentar e vão trazer pedidos, perguntas que talvez não tenham sido abordadas. Então vai ser ao mesmo tempo que ele tem essa comodidade de ser um encontro, né, um seminário gravado, online, gratuito, ele também terá esses momentos ao vivo para interação e para aprofundamento, tá bom? Então essa é uma notícia que eu queria desde o começo já contar, porque pode ser que você se interesse, né? Independente de que fase você está. Se você é pai e mãe, se você já é educador ou educadora parental certificado, né? Já tem alguma certificação. E se você é profissional de alguma dessas áreas que eu vou focar hoje. Porque o tema, para quem ainda não ouviu, o tema de hoje do nosso encontro aqui, da nossa live semanal, sempre às segundas-feiras, às 7 da noite, o Bate-Bola com a Beth, hoje é sobre o que todo profissional da área da saúde e da área da educação precisa saber sobre educação parental. Bom, acho que o primeiro passo é essa compreensão de que existe essa profissão. Existe esse profissional, existem cursos de formação para esse profissional atuar no mercado com bons cursos reconhecidos pelo MEC. Eu mesma tenho até uma pós-graduação, tenho um curso de formação, um programa. Eu não gosto de chamar de curso porque, gente, é tão completo, né, que ele se chama, é um programa que se chama Formação Integral em Educação Parental, e que eu estou indo já para minha 8ª turma, e nesses
tempos, né, nesses anos que esse curso existe, esse programa existe, atendendo a pedidos, ele passou para o nível também teve um upgrade, né, a gente brinca, e ele agora também é uma pós-graduação. Então, para quem preferir fazer um curso como se fosse um nível de curso de extensão universitária, é uma opção. Para quem preferir um curso de pós-graduação, também é outra opção. Então, existem cursos bons de formação desse profissional. Por isso, acho que essa é a maior prova social de que existe essa profissão no Brasil hoje em dia. A gente não usava essa nomenclatura alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, porque, que eu saiba, eu mesma comecei a usar essa nomenclatura desde 2012, tá? Então eu venho estudando sobre educação, bom, já assumi aqui os meus 40 anos na área, e mais especificamente sobre parentalidade e coisas relacionadas à criação de filhos, logicamente, quando eu me tornei mãe, né? Um pouco antes, quando eu me tornei madrasta. Então, a gente está falando aí de pouco mais de 30 anos também. Eu já comecei a me interessar muito sobre essas questões que vão além da educação escolar, da educação dentro do ambiente escolar, que é o ambiente que eu sempre atuei e continuo atuando até hoje na PUC atualmente, né? Mas principalmente, mas também como consultora em outros lugares. Olha, eu quero começar então com essa explicação para quem está chegando hoje do que é afinal essa profissão. Porque educação, vocês sabem, né? Eu sempre falo, vem dessa palavra educare, que significa extrair. Então, educação parental está relacionada a pais e mães, portanto, educação parental é educação de pais e mães. Então, quem pode educar, orientar, acolher, ajudar, compartilhar conhecimentos, conteúdos importantes com pais e mães? Muitos profissionais. Alguns de vocês certamente já fazem isso. E esse conhecimento sobre assuntos específicos pode ser crucial para a vida de uma família, para a vida de uma criança, de um adolescente, para o relacionamento familiar. Então, esses profissionais, né, o educador parental profissional, esse que vai atuar com ética, com eficácia, que é uma pessoa competente, que fez uma formação, que se preparou para isso, vai ser uma pessoa que vai ser capaz de saber quais conteúdos compartilhar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele grupo de pais e mães que está lidando, né, que está atingindo. Porque existem também muitos formatos que esse educador ou educadora parental pode utilizar. Pode ser organizar cursos, mini cursos, né? Vamos supor, sessões semanais ou 2 vezes por semana, durante algumas semanas. Pode ser no formato online, no formato presencial. Pode ser um workshop, uma oficina, né? Um tipo de oficina com vivências, com dinâmicas. Pode ser uma palestra. Pode ser uma roda de conversa, um grupo de estudos, uma discussão de um livro, como se fosse um clube de leitura. Enfim, existem muitos formatos que o educador ou educadora parental vai escolher para compartilhar algum conhecimento relevante e importante com pais e mães. Por quê? Porque todos nós que temos, né, alguma experiência familiar, e não precisa ser como pai e mãe, pode ser uma experiência como filho, como filha, como irmãos, enfim, né? Sabemos que não é fácil manter relacionamentos saudáveis, relacionamentos harmoniosos, duradouros, em que há harmonia, carinho, afeto, amor, respeito, um respeito verdadeiro entre todos, porque às vezes muitos pais e mães acabam indo para algum extremo e aí só respeitam as crianças, os filhos, ou só respeitam a si mesmos, os adultos. Mas deixa eu falar disso daqui a pouquinho, porque eu ainda quero assim, deixar bem claro que o papel, a atuação desse profissional, do educador parental, pode ser essa ponte que muitas vezes parece que está faltando entre pais e filhos. Deixa eu explicar melhor.
tradicionalmente, como que acontece uma educação de filhos, né, em casa? Ou os adultos hoje em dia reproduzem modelos do passado, do seu passado, da sua infância, da sua adolescência. Então eu fui criado assim, eu vou criar da mesma forma. Ou justamente querem fazer o oposto, querem fazer diferente. Não, eu fui criado assim, eu quero então criar assado. Eu não vou cometer os mesmos erros que meus pais. Porque percebeu na pele, carrega, né, traumas, enfim, feridas de uma educação talvez não muito respeitosa, vai saber. Então, vamos pegar o que é mais, assim, vamos dizer, antigo, o que é mais tradicional. É aquela educação em que é o adulto que define tudo, é o adulto que manda, a criança só precisa obedecer, a criança, se não obedece, recebe algum tipo de punição, de castigo. Aí vem aqueles pais e mães pra mim assim, mas eu já fiz de tudo, olha, eu já bati, eu já pus num cantinho de pensamento, eu já tirei privilégio, eu já proibi de fazer isso, aquilo, aquele outro, eu já gritei, eu já ameacei, e não tá funcionando. A pessoa não percebe, e realmente é verdade, eu sei que quando as pessoas falam isso pra mim, elas estão sendo absolutamente honestas, sinceras, é isso mesmo. Já tentaram de tudo que sabem. Só que tudo que eu listei, né, não sei se vocês perceberam, são a mesma coisa. São estratégias punitivas, são estratégias que trazem uma punição, um castigo, algo que vai causar. E aí não é só na hora, muitas vezes é só em longo prazo. Vamos pensar em longo prazo. Adultos que podem se tornar pessoas agressivas também, que aprenderam a gritar e que vão gritar, aprenderam a bater e vão bater, aprenderam a lidar determinadas situações de conflito, né, de resolução de problemas com o poder da força física, né, da ameaça, da humilhação, e que vão fazer exatamente igual. Ou podem também se tornar pessoas dependentes, incapazes de tomar decisões sozinhas, incapazes de fazer boas escolhas, incapazes de ter relacionamentos saudáveis porque só vivenciaram esse tipo de relacionamento. Então, esse modelo mais tradicional do autoritarismo, ele pode ser mudado. Felizmente, nós, seres humanos, temos um cérebro que tem essa plasticidade. Nós podemos escolher um modo de pensar, né, de atuar, que é um modo que acredita na mudança, acredita no esforço, na dedicação, no estudo, no conhecimento. Eu particularmente acredito nisso, espero que vocês também. Acho que sim, porque eu já até identifiquei algumas pessoas aí que já fizeram ou que acabaram de se matricular em cursos comigo. Então vejam, existe também aquele outro extremo de pais e mães, às vezes até porque vivenciaram uma infância muito agressiva, autoritária, né? Pais e mães muito autoritários, que estão indo para o outro extremo, que não sabem dizer não para os filhos, que não sabem pôr limites, não sabem fazer acordos, estipular regras, convidar os filhos para que eles queiram cumprir esses acordos e essas regras. São pais e mães que acabam dando liberdade demais para os filhos. E aí os filhos se sentem assim à vontade, né? Para fazerem o que quiserem. Não tem limite, não tem regra, não tem ninguém, na verdade, no comando, né? Usando a sua autoridade, que é diferente de autoritarismo, até porque, como eu mencionei, muitas vezes são adultos que têm dificuldade para dizer não. E o que vai acontecer no futuro? Existe uma grande probabilidade dessas crianças hoje, né, que são criadas por esses pais que eu vou chamar de permissivos, se tornarem adultos folgados, mimados, irresponsáveis, egoístas que só pensam em si e não pensam nos outros. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer uma sociedade cheia de pessoas ou agressivas, mandonas, que obrigam as coisas, ou folgados, mimados e irresponsáveis. Então, para nós todos da sociedade, interessa que os pais de hoje busquem formas mais respeitosas e eficazes de educar, porque nós teremos uma probabilidade de ter uma sociedade mais
harmônica, com mais harmonia, mais respeito no nosso futuro próximo, né? Então, as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E o futuro da nossa sociedade também está nas nossas mãos, principalmente se você tem alguma influência sobre crianças ou adolescentes hoje. É possível educar com equilíbrio. É possível educar, por exemplo, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Como fazer isso? Nos bons cursos de formação, nos bons programas de formação de educação parental, é exatamente isso que nós ensinamos. Porque é muito fácil querer cair naqueles extremos que eu mencionei. E eu nem mencionei o caso dos pais e mães negligentes, que são aqueles que não são nem firmes nem gentis, são absolutamente ausentes, a gente chama até de fantasmas, que não estão cumprindo a sua responsabilidade parental. Às vezes, eu sei, pode ser que você não seja um pai e mãe, mas você tenha essa responsabilidade porque você tem uma figura parental. Você talvez seja um padrasto, uma madrasta, seja um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que é responsável também pela educação daquela criança, daquele adolescente. Por isso a importância de saber sobre assuntos da parentalidade, saber sobre criação de filhos, porque isso vai te ajudar nessa contribuição para um mundo melhor. Porque quando a gente tem uma família melhor, a gente tem uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então é para todos nós. Por isso que eu adoro essa profissão que eu venho exercendo há alguns anos já, há mais de 10 anos, como educadora parental também, além de formadora de profissionais, além de, né, tantas outras coisas, trainer em disciplina positiva, escritora e tantas outras coisas. Eu acho, assim, o propósito dessa profissão, ser uma profissão que tem essa missão, que quer impactar pais, mães, famílias, gerações, comunidades, o futuro da nossa sociedade. É uma carreira que tem missão, que tem propósito e que é para todos nós. Deixa eu focar agora um pouquinho quem são esses profissionais da saúde e da educação que muitas vezes já atuam com questões da parentalidade com pais e mães. Olha, se a gente vamos pegar o ambiente escolar primeiro. Professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, diretores de escola, psicólogos escolares, né, que aí estão mais para a saúde do que para a educação, mas porque estão na escola também, psicopedagogos, a mesma situação. São profissionais que, por estarem numa escola, muitas vezes convivem diretamente com as crianças, com os adolescentes e precisam, por algum motivo, conviver e atuar também diretamente com os pais e mães daquelas crianças e adolescentes. E aí é que, né, começa a ficar a coisa mais complicada. Poxa, Beth, eu como professora, eu como diretora, como coordenador e tal, eu tenho o que fazer, né? Como atuar, eu sei como atuar com os alunos. Mas eu não sei exatamente como atuar com os pais e mães. Eu não quero ser uma pessoa invasiva, que vai julgar, que vai criticar, eu não tenho esse poder. A gente não tem. A gente não vai mudar pais e mães. A gente vai ajudá-los. A gente pode ou não ajudá-los. E vocês sabem quantos pais e mães estão precisando e pedindo essa ajuda nas escolas. Quantas vezes, em reuniões de pais e mães, não surge aquela pergunta que nem estava no script, que nem era a pauta da reunião, mas que aquele pai e aquela mãe faz assim no desespero, de você pode me ajudar com essa questão? Meu filho ou minha filha está com esse comportamento desafiador e eu não sei o que fazer. E você, profissional, está sendo ali requisitado para você dar o seu melhor, para você trazer uma informação que talvez você não tivesse estudado a respeito na sua faculdade, sei lá, de pedagogia ou de gestão escolar, mas que você pode contribuir, você pode ajudar. A mesma coisa com os profissionais da saúde. Eu vou mencionar alguns que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Olha só. Psicólogos, né? Psicólogos infantis, juvenis, pediatras, ebiatras, que são os médicos dos adolescentes, psiquiatras, que hoje, infelizmente, cada vez mais a gente tem crianças e adolescentes sendo atendidos
por psiquiatras com medicação específica, inclusive, assistentes sociais, TOs, terapeutas ocupacionais, já mencionei psicopedagogos, tem também fono, físio, nutricionista. Gente, a lista é gigante. Todos esses profissionais que eu mencionei podem atuar diretamente com as crianças, com os adolescentes, por alguma questão específica. Às vezes, eu tô atuando aqui como psicóloga com essa criança porque ela tá no espectro autista. Eu tô atuando aqui como fono dessa outra criança porque ele tá com um problema de língua presa. Tô atuando aqui como TO ou físio dessa outra criança por essa outra questão, ou nutri, enfim. Só que mesmo que você esteja atuando no seu campo, que você conhece tanto, que você estudou, você fez faculdade, você já tem experiência, pode ser que na hora de orientar os pais e as mães daquele seu paciente, você precise saber se conectar com esse pai, com essa mãe. Você precise saber como orientar esse pai e essa mãe. E não é outra vez julgando, apontando os erros, reclamando de puxa, eu fiz tanta coisa aqui na clínica, eu fiz tanta coisa aqui no meu consultório, puxa, eu expliquei direitinho o que era para fazer e olha, lá em casa, na casa dessa criança, estão atrapalhando tudo, estão atrapalhando todo o processo de recuperação, não estão conseguindo ajudar no desenvolvimento, nessa processo do desenvolvimento da saúde dessa criança, às vezes é física, às vezes é mental, às vezes é emocional. Pois é por isso que eu recomendo extremamente que profissionais da saúde e da educação conheçam mais sobre educação parental. Porque a gente muitas vezes tem a oportunidade de ajudar famílias. E quando a gente tem determinados conhecimentos que vão além do conhecimento inicial que você já tem, que você já aprendeu na sua graduação, na sua faculdade, que você já usa com essas crianças, sejam eles seus alunos ou seus pacientes, você vai conseguir, tendo outros conhecimentos específicos, orientar melhor os pais e as mães. Ajudar, participar, porque quem lida diretamente com aquela criança, com aquele adolescente fora do ambiente escolar e da clínica, seja do hospital, enfim, são os pais, é a família. E são esses principais cuidadores que precisam ouvir de nós, profissionais, o que fazer. E se nós, profissionais, não sabemos como nos comunicarmos com esses pais e mães, a gente não vai saber orientar direito. E aí todo um processo pode cair por terra, todo um trabalho sério de desenvolvimento, de recuperação, de ajuda para aquela criança, para aquele adolescente, pode cair por terra, porque você não soube convidar, encorajar, orientar direito esses pais e essas mães para fazerem o que precisava ser feito, tá? Então, pode ser que você venha dessas profissões que eu mencionei, pode ser que não, pode ser, mas Beth, eu nem venho, eu tô aqui, olha, acho que eu tô descuriosa aqui, eu preciso largar a profissão que eu tenho atualmente para atuar como educadora e educadora parental? Não, esse eu acho que é um dos grandes benefícios dessa profissão. Essa liberdade de atuação que você vai escolher. Você pode continuar sendo, por exemplo, uma psicóloga com seu consultório, atender ali os seus pacientes. Você pode continuar sendo um coordenador numa escola e continuar ali atendendo os professores, os alunos, pais e mães, eventualmente. E, além disso, você também pode organizar curso, palestra, encontros individuais, oferecer o seu trabalho de atendimento individual, que a gente pode chamar de consultoria, orientação familiar, orientação parental, você dá o nome que você quiser, contanto que você seja coerente de que você está entrando, se você fizer um curso de formação de educação parental, numa profissão muito específica, que hoje já tem vamos dizer assim, competências essenciais. Já tem todo um hall de conteúdos que a gente já elegeu como importantes, básicos, necessários para
uma atuação que seja verdadeiramente eficaz, profissional, competente, né, responsável. Então, respondendo àquela pergunta inicial, o que todo profissional da saúde e da educação precisa saber sobre educação parental, são essas coisas. O que é esse profissional? Que formatos que esse profissional atua? Saber que você já, de alguma forma, pode ser que já esteja atuando, né? Talvez não com esse nome ainda, porque talvez ainda não tenha feito algum programa, algum curso de formação adequado, né? Profundo, mas você talvez já faça esse trabalho de intervenção, precisando da ajuda de pais e mães. E por esse motivo, se você é um tipo de profissional, por exemplo, pegar o caso do pediatra, é muito comum, eu sempre tenho alunos e alunas pediatras que falam, Beth, olha, eu estudei anos na faculdade, fiz residência e tudo mais, quis me especializar em pediatria, especificamente nisso, né? Então, tem os meus pacientes que vêm, eu cuido desse aspecto específico da saúde física dos meus pacientes, só que os pais e mães chegam com outras questões que não tem nada a ver com a saúde física. Querem saber sobre como que eu lido com algum comportamento desafiador do meu filho, que não quer comer, que não quer dormir, que não quer largar a chupeta, que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo. E eu não sei o que responder. Eu não tive essa matéria na faculdade, eu não estudei sobre isso. Pois é, aí que entra a educação parental. Porque você vai se diferenciar dos outros profissionais que fizeram a mesma faculdade que você. Os outros profissionais que fizeram o mesmo curso de graduação que você fez, que atuam na mesma área de atuação que você. Se você tiver essa formação a mais, você tem um conhecimento a mais, que só isso já te diferencia no mercado. Só isso já é uma forma de você mostrar, né, que você pode ajudar. Você pode fazer a diferença na vida. Então, existem pediatras e pediatras. Existem coordenadores e coordenadores. Existem psicólogos e psicólogos. E assim por diante. Que tipo de profissional vai querer ser? Você vai querer ser? Você quer ser? Ou você já é? Você é aquele profissional que se limita àquele conhecimento que você aprendeu na faculdade? Ou você é um profissional que está sempre buscando novos conhecimentos que podem te ajudar a intervir ainda melhor? Porque você precisa saber que existem cursos, existem formas de você aprender a orientar pais e mães. Você pode se preparar, por exemplo, para falar com pais e mães, aprender a compreender as dores, as queixas, as dificuldades, porque só sabendo ouvir, só sabendo se comunicar, só sabendo conversar com esses pais e mães, portanto, por exemplo, as suas habilidades de comunicação com pais e mães são diferentes das suas habilidades de comunicação com seus alunos ou com seus pacientes, que são crianças ou adolescentes. É muito delicado trabalhar com pais e mães, porque eles podem vir resistentes, eles podem vir achando que você está ali julgando o que eles fazem. Eles podem nem gostar do que você tem para contar para eles. Então, tem que saber como fazer isso. Então, para poder ajudar, orientar pais e mães, por exemplo, essa competência de habilidades de comunicação respeitosas, assertiva, eficaz, é fundamental. Você também precisa ter alguns conhecimentos específicos, escolher, nem que seja um assunto. Ah, Beth, eu não dou conta de falar sobre tudo. Tá bom, mas escolha alguns assuntos que você sabe que porque você está nesse contexto específico, com esse tipo de público, com essa faixa etária, né, de filhos, por exemplo, você sabe que surge muito. Sei lá, pode ser vício em telas, pode ser sexualidade, pode ser desfraude, não sei, você vai escolher. Mas, às vezes, saber, ter uma visão geral do que é educação parental e do que é esse profissional, e depois se aprofundar em alguns assuntos específicos que vão te ajudar no seu dia a dia profissional, é, na minha opinião, o melhor caminho. Porque, na maioria das vezes, gente, os pais desconhecem. Eles desconhecem estratégias para ajudar com a saúde física,
com a saúde mental, emocional dos filhos, assumem, na maioria das vezes, que estão perdidos, que não conseguem que os filhos colaborem, cooperem, ajudem, cumpram os acordos, porque não sabem efetivamente fazer acordos com os filhos, por exemplo. Então, é isso. Essa é uma das muitas coisas que nós, educadores parentais, ensinamos os pais. A ter rotina, a fazer acordos, ajudamos com essas questões de consciência. Qual é o meu estilo parental? Qual é a minha tendência? Qual é o resultado disso hoje? Porque muitas vezes funciona, não vou mentir para vocês. Punir, ameaçar, dar uma palmada, na hora a criança fica com tanto medo que ela fica quieta, quietinha, obedece. Aí você fica com aquela sensação de, ufa, funcionou, deu certo, é assim que eu vou fazer sempre. Mas e em longo prazo? O que de verdade a gente está ensinando com algumas das nossas atitudes? Então, a gente, enquanto profissional, né, bons profissionais, educadores parentais profissionais, podem influenciar num bom relacionamento familiar, num bom relacionamento entre pais e filhos. Sabe, às vezes, professores, profissionais da educação e também profissionais da saúde, ouvem, descobrem, ficam sabendo de coisas que as crianças e adolescentes não falam para ninguém, muito menos para os pais. E aí nós temos aquelas opções. A coisa é tão séria a ponto de eu informar, por exemplo, o conselho tutelar? Ou é uma coisa mais branda que eu preciso de alguma forma fazer com que isso chegue ao conhecimento desses pais para que eles possam ajudar? Ou talvez eu não conte o que essa criança me contou, mas eu de alguma forma possa intervir. Vou dar alguns exemplos. Quantos adolescentes não chegam para nós e reclamam que eles não se sentem ouvidos, escutados, amados? Eles querem essa escuta, essa atenção, esse amor, esse carinho, esse afeto. E sabe onde que eles vão buscar? Vocês sabem, fora de casa. E às vezes nem é de um amigo. É de uma pessoa completamente desconhecida, que eles acabaram de cruzar ali nas mídias sociais, nas redes sociais, e essa pessoa ofereceu essa escuta. Ofereceu esse acolhimento. E olha o perigo disso, gente. Vai saber com quem que os nossos filhos estão se abrindo. Quem são essas pessoas? Mencionei os adolescentes, mas isso pode acontecer com crianças. Crianças com dificuldades podem buscar ajuda de pessoas que não são profissionais e que podem piorar a situação delas, porque são pessoas que não entendem aquela dificuldade. Pode ser uma dificuldade, por exemplo, até motora, física, cognitiva. Vou pegar o caso do vício em tela que eu mencionei há pouco. Tem pai e mãe que vai achar uma bobagem, imagina, qual o problema? Eu também cresci na frente da televisão, o que tem isso, tal. E essa criança passa o dia inteiro, quando não tá na escola, lógico, da TV pro tablet, do tablet pro celular, aí volta pro tablet, aí vai pra TV, pula do joguinho pra assistir aquele youtuber que adora, aí vai assistir o desenho, depois vai pesquisar um negócio lá na internet, vai saber onde vai parar, que site que vai parar, que aplicativo que tá usando. Então vejam, a importância desse profissional que vai orientar esses pais e mães do como se relacionar com os filhos. Então, vou pegar o caso dos profissionais de educação só para dar um exemplo bem direto. Profissionais da educação têm bastante conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, principalmente nessa parte cognitiva. Então, são profissionais que sabem, que têm uma boa comunicação, sabem ensinar, explicar, falar, têm boa didática geralmente, conhecem estratégias que utilizam na sua sala de aula com seus grupos de alunos, até estratégias, por exemplo, para lidar com os comportamentos desafiadores, né? Só que as crianças não são sempre iguais. Quando você utiliza determinada estratégia numa sala de aula com 20, 30, 40 alunos, às vezes com um na sua casa não funciona. Porque é outro contexto, é outro relacionamento, né? É outra situação. Então, isso não é garantia de segurança, tá? Garantia de sucesso.
Os profissionais da saúde, por outro lado, podem até não ter tanto conhecimento das questões cognitivas ou de estratégias para lidar com grupos de crianças, ou não ter tantas habilidades assim de retórica, de didática, de comunicação. Mas geralmente são hábeis para identificar questões de saúde física. Questões, então, são estimulados a saber ouvir. Essa é uma habilidade muito importante para o educador parental e que os profissionais da saúde costumam ter bem desenvolvida. Não são todos médicos, né? Mas muitos profissionais têm. Sabem ouvir, sabem cuidar, também conhecem muitas estratégias, principalmente relacionadas aos cuidados com a saúde física. E todos, tanto os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde, se importam com as crianças, com seus pacientes, com seus alunos, a ponto de querer orientar pais e mães para que esses adultos, cuidadores principais dessas crianças, desses adolescentes, que são seus alunos, seus pacientes, ajudem-nos a cuidar também dessas crianças. Então são pessoas que se importam com as crianças, com os adolescentes e também com os adultos, lógico, né, que são no caso os pais. É gente que gosta de gente. Então se você já tem alguns desses conhecimentos. Ou, se você está vindo de transição de carreira, Beth, eu não sou da área da educação, não sou da área da saúde, eu posso ainda me tornar um educador, educadora parental? Lógico que sim. Porque você pode ir atrás desse conhecimento. O que eu estou querendo dizer, não vou mentir para vocês, é que para quem vem dessas duas áreas, acaba sendo um pouco mais fácil, porque você já tem ali algum conhecimento que vai ser útil. Você já desenvolveu algumas competências que são importantes, que eu considero essenciais para esse profissional. Olha, eu vou mencionar algumas coisas que dificilmente profissionais da saúde e da educação têm como competências bem desenvolvidas. Quer ver, ó? Muita gente não sabe organizar um curso para pais e mães. Poxa, se fosse para dar um curso para um colega meu, pediatra, um curso para uma colega minha, professora, eu faria bem. Mas um curso para pais e mães, eu não sei nem por onde começar. Que tipo de atividades eu faço? Atender individualmente pais e mães, mas quais são os passos? Quais são as etapas? Como eu faço isso? Então, existem estratégias que já foram testadas, que são utilizadas e que você não precisa errar sempre. Você pode aprender com seus erros, é lógico, e com os erros das outras pessoas. Então, se você aprender num bom curso como, por exemplo, atender pais e mães individualmente, ou como organizar um workshop, ou como organizar um mini curso para pais e mães, pronto, olha que ajuda. Quer ver outra coisa que muitos profissionais, e muitos que têm aí o conteúdo, que até sabem planejar o curso, mas onde eles falham? E eu sei porque essa foi uma pedra no sapato minha por muito tempo. A gente às vezes tem dificuldade de divulgar o nosso trabalho. A gente não sabe conquistar o cliente. Não sabe qual o melhor formato para conseguir conquistar o cliente. Poxa, fica aquela dificuldade, mas será que eu devo oferecer uma palestra ou um workshop? Eu nem sei a diferença de um e do outro. Será que eu devo começar com uma roda de conversa, um grupo de estudo ou com atendimento individual? O que é mais fácil para mim hoje? Né? O que é melhor para mim hoje? Aonde meu público está? Como que eu consigo isso? E essas são coisas que você vai aprender num bom curso de educação parental. E que talvez, muito provavelmente, você não teve essa matéria na sua faculdade lá de educação ou de saúde, né? Da pediatria. O pessoal tá me perguntando aqui se eu faço essa formação para ensinar a montar essas formações para os pais. Sim, é esse o conteúdo de um bom curso, né? A gente fala sobre isso. Olha que interessante, aqui é outro comentário de uma psicopedagoga. É verdade, quando orientamos os pais com conhecimento, faz toda a diferença. Pois é, porque a gente sabe o que falar, mas a gente não sabe como falar. Então você tem o conteúdo, mas você não sabe como chegar naquele pai, como se conectar com aquele pai. Olha outro comentário aqui interessante da Emília. Você indica ao educador parental atuar com os filhos também? Não. Você vai atuar com seus filhos como mãe.
Você vai atuar com os seus filhos como pai, mas não... Ah, você não está falando dos seus filhos, desculpe, agora eu entendi a pergunta. Se você está falando de atuar com a família toda, não. Eu sugiro que o trabalho seja feito diretamente com os adultos. A não ser que você já tenha uma formação anterior, por exemplo, como psicopedagoga, ou como professora, ou como pediatra, enfim, se você tiver alguma formação que te habilite a lidar com crianças e com adolescentes, você pode usar as duas, né? Fazer uma combinação e aí sim atuar com a família toda. Mas com um bom curso de educação parental, eu acho que você devia focar em pais e mães. Porque é ali que precisa mudar, viu? Não são os filhos. Os filhos vão mudar depois que os pais e mães mudarem. Só que os pais e mães não sabem disso. A gente que precisa dar essa notícia para eles e saber como dar essa notícia para eles. Então, essa pergunta sobre atendimento para pais é só para pais mesmo, tá? Então eu recomendo mesmo só o foco nos pais e mães e não nos filhos. Tem que ser pós-graduação? Não, não tem. Tem 2 cursos, por isso que eu mencionei. Tem um curso que é voltado, os 2 são reconhecidos pelo MEC. Um é a Formação Integral em Educação Parental, que é como se fosse um curso de extensão universitária, e o outro é um curso de pós-graduação, tá? Estou em processo de formação, estou atuando com mães e é maravilhoso. Que demais, Emília, seu depoimento. Obrigada. Obrigada pelo interesse e por estar aqui. Eu estou vendo se tem mais alguma outra pergunta ou comentário. Estou pulando os elogios, o carinho de vocês aqui e... já estou indo aqui para o finalzinho do nosso BBB de hoje, que para quem chegou depois e não pegou o tema, vou repetir. Hoje nós estamos falando sobre o que todo profissional da saúde ou da educação precisa saber sobre educação parental. Então eu estou trazendo que você precisa saber que essa profissão existe, você precisa saber qual é o perfil desse profissional, quais são os possíveis formatos de atuação desse profissional. Você pode fazer um curso que te prepare para atuar diretamente com pais e mães, independente de qual é a sua carreira, vamos dizer assim, de origem, a sua atuação atual. Esse conhecimento de educação parental pode agregar a sua atuação atual. Você não precisa deixar de ser isso que você já é, o que você atua hoje. Você pode também atuar esporadicamente, porque essa liberdade é maravilhosa. Você pode escolher: eu só vou atuar como educadora parental no fim de semana, só vou atuar à noite, só vou atuar de manhã, vou atuar 2 tardes por semana. Você escolhe, tá? Porque vai depender do formato, vai depender do público, do assunto, e você talvez, dependendo da sua atuação, você pode atuar dentro do seu ambiente de trabalho. Então, na sua sala de aula, no seu escritório, no seu consultório, com os pais dos seus pacientes, né, ou dos seus alunos. Então, esses são os assuntos que, na minha opinião, são fundamentais que profissionais da saúde e da educação conheçam, que é mais sobre parentalidade, mais sobre os diversos assuntos relacionados à criação de filhos, incluindo como organizar um curso, como divulgar meu trabalho, qual é o melhor formato para o meu público, qual é o melhor público para a minha atuação, que assuntos que eu posso trazer para os pais e mães, como agir com pais e mães, como orientar pais e mães a lidarem com os comportamentos desafiadores dos seus filhos. Enfim, tem muito assunto, né, gente? Eu trouxe aqui um começo do do quanto esse assunto, educação parental, pode ajudar você, independente da sua formação anterior, da sua trajetória profissional, da sua atuação profissional hoje, e até independente do fato de você ser pai ou mãe, tá? Porque existe esse mito. Tem gente que acha que, mas eu não sou pai, não sou mãe, eu posso ser educador parental? Lógico que você pode. Senão, professor não poderia ser professor porque não tem filhos, né? Como assim? Se pediatras não poderiam ser pediatras porque não tem filhos? Não tem nada a ver. Então, a gente estuda sobre esses assuntos e compartilha esse conteúdo com pais e mães, tá?
Bom, quer saber mais? Já falei, vou repetir, hein? Seminário de Educação Parental. Estou indo para o meu 5º seminário, dessa vez num formato um pouco diferente. Serão 3 encontros, 3 webinars, né? Então serão aulas gravadas que vocês terão à disposição de vocês por alguns poucos dias. Na semana de 25 de setembro, eu tô brincando que eu que faço aniversário e vocês que ganham presente, né? Porque eu já vou deixar essas aulas gravadas e vou disponibilizar para que vocês conheçam tudo sobre essa profissão, para saber se realmente eu quero entrar nessa. Eu quero me tornar um educador ou educadora parental, eu quero fazer um curso integral de educação parental em que eu vou me aprofundar nessas competências, vou estudar sobre marketing digital, vou estudar também sobre comportamentos desafiadores e como lidar com eles, vou estudar sobre estilos parentais. São 10 aulas sobre estilos parentais, gente, são 10 aulas pelo menos sobre filhos, né, e tipos de desenvolvimento e questões assim. São muitos assuntos da parentalidade, são muitos queridos colegas profissionais que fazem parte dos meus cursos, que dão ali a sua palestra, a sua aula, contribuem com os muitos assuntos da parentalidade. Eu acho que vale a pena você participar do seminário para saber mais sobre essa profissão que pode te ajudar hoje, mesmo que você não queira depois se especializar e se tornar um educador parental ou educadora parental profissional, tá? Vale a pena, então, se quiser participar do seminário, que é totalmente online e gratuito, é só se inscrever clicando no link da minha bio. E olha, a boa notícia é que são 3 aulas gravadas, eu mencionei, né? Mas teremos também 3 encontros curtos também, bem objetivos, ao vivo, para responder as dúvidas que surgiram, para me aprofundar nas questões que vocês trouxerem e para trazer exemplos também. Então eu quero trazer exemplos reais para vocês. Bom, por hoje é só, vou dar uma aula, aliás, agora, por isso já vou me despedir de vocês, agradecer a participação, o interesse, a presença. Até a próxima, pessoal. Encontro vocês no seminário. Até!